Como muitos de vocês já devem saber, eu fui convidado essa semana pela Marvel e pela Disney para poder assistir na cabine de imprensa em primeira mão Deadpool e Wolverine. Eu já lancei um vídeo apenas com as minhas primeiras impressões, tanto no YouTube quanto no Instagram, e esse vídeo aqui é para ser a análise definitiva completa, o que eu gostei e o que eu não gostei. Contudo, na primeira parte desse vídeo nós não vamos ter spoilers, tá? Eu vou falar por cima, sem dar detalhes muito agressivos das coisas, ou seja, eu vou revelar algumas informações que você consegue assistir o filme sabendo disso, sem ser comprometedor para você. E assim que eu falar praticamente de tudo por cima, aí sim nós vamos começar a parte com spoilers. Então eu vou fazer apenas um vídeo, talvez até fique um pouco maior do que deveria, justamente pra gente poder conversar sem spoilers, pra eu não estragar a sua experiência, caso você não tenha assistido o filme ainda e queira saber as minhas opiniões. E depois a gente vai começar com spoilers, tá bom? E pessoal, eu estou vendo vários criadores de conteúdo na internet com uma opinião um pouco diferente da minha em relação a este filme. E tá tudo bem, pessoal. Se você assistiu o filme e discordar do que eu vou falar, ou tiver uma impressão diferente, ou sua expectativa se elevar ainda mais, que bom pra você. Tudo que eu vou falar nesse vídeo de hoje, tirando as explicações que são canônicas da parte do filme, grande parte vai ser as minhas impressões e a minha opinião sobre o filme. E em momento algum você é obrigado a concordar com tudo após você ter a sua experiência, tá ok? Mas se você tá vindo do futuro e já assistiu o filme, então deixe nos comentários a sua opinião, se você vai concordar comigo ou se você não vai concordar. Sem mais enrolações, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Teca 22, mais conhecido como Legado Flash Brasil. Muito prazer, meu nome é Léo, e se você for novo aqui neste canal, então seja muito bem-vindo. Aqui a gente analisa DC, agora Marvel, a cultura pop praticamente. Então já clica no botãozinho vermelho para se inscrever no canal, não esquece de deixar seu like, que isso é muito importante, e por fim ativa o sininho para não perder nenhuma notificação futuramente. Muito obrigado, de verdade. Pessoal, o que eu posso falar desse filme no geral? Pra mim, ele é um filme divertido, eu gostei bastante dele, só que em vários momentos que muita gente praticamente amou certas cenas, eu não consegui me conectar tanto com o filme. Eu não tô dizendo que o filme perde por conta disso. Na verdade, é um filme divertido em 100% dele. Pra vocês terem uma noção, eu pensei que o começo dele seria a parte mais chata, até encontrar com o Wolverine, toda a parada de mostrar a vida atual do Deadpool, que é uma coisa que a gente precisava se situar. Eu pensei que essa parte seria mais chata. Só que o filme já começa com uma cena de explodir cabeça. Sem dar nenhum spoiler aqui, como eu prometi, obviamente, eu apenas vou dizer do que se trata este começo de cena. Ele tem a ver com o filme Logan. Essa pra mim é uma das maiores partes surreais do filme, em que o Deadpool é completamente Deadpool. Depois disso nós temos um salto para o passado, para a gente conseguir se situar exatamente de como está a vida do Deadpool neste momento e o que vai levar ele para a grande aventura do filme. O que eu vou dizer agora não é exatamente um spoiler, tá? Mas é só para situar a diferença entre universos. Todo mundo sabe que o Deadpool não é oficialmente do universo cinematográfico da Marvel, né? Que é o universo 616. Então a gente sempre se perguntou de que universo o Deadpool é. E a resposta é do universo 1005. Porém, no começo do filme nós temos uma cena, depois dessa parte genial que eu já disse para vocês que acontece, nós vemos o Deadpool fazendo uma breve aparição no UCM. Só que ele não vai encontrar com nenhum herói, nem nada importante ainda. Ele tenta fazer uma espécie de entrevista para poder aparecer nos Vingadores, tá? E novamente, pessoal, o que eu tô dizendo agora não é um spoiler grande, tá? Isso aí não é relevante, assim, pro filme. Não acontece nada demais. Então, relaxa aí nos comentários antes de vir me xingar, por favor. É justamente nessa parte de que os Vingadores não são quem eles são porque eles querem ou porque eles precisam, mas sim porque as pessoas precisam desses heróis. Isso é algo que o Deadpool até aquele momento não estava compreendendo, até porque a gente sabe que de acordo com o trailer e com as coisas que vazaram, o Deadpool não estaria junto da Vanessa, e isso se daria porque a Vanessa cansou de ver o Deadpool praticamente desperdiçando esse dom que ele tem, esses poderes, fazendo as coisas que ele faz. Ela queria que ele realmente, de fato, praticamente virasse um herói, fizesse alguma coisa importante. E só para deixar claro, o filme não explica como o Deadpool consegue saltar do universo dele, que é o 1005 canonicamente, para o universo 616. É realmente mais uma brincadeira que o filme faz. Depois disso, o filme dá uma situada em como está o dia a dia do Deadpool, com aquelas piadas bem pesadas, mostrando como que ele tá trabalhando atualmente como vendedor de carros, e depois a gente consegue ver o
aniversário do Deadpool, onde aí sim entra todo o elenco que a gente já conhece do universo, Deadpool, os amigos e a família dele, né? As pessoas que ele considera a família dele. Logo depois disso, nós temos aquela cena igual do trailer, onde o Deadpool é levado pela TVA, ou como você preferir chamar, pela AVT. E ainda nesse começo, a gente não consegue compreender por que a galera que tomava conta da AVT lá em Loki não é a mesma galera que está administrando ela neste momento. A gente só sabe que uma outra pessoa está precisando da ajuda do Deadpool. Eu não vou entrar com detalhes agora sobre qual é a ajuda que ele precisa, porque isso daí já seria um spoiler bem gigante e, na minha humilde opinião, uma das melhores partes da história desse filme. Mas eu vou dizer que nesse ponto, na minha opinião, eles realmente mandaram bem. A ideia do porquê que a AVT quer recrutar o Deadpool, porquê que eles precisariam da ajuda dele, porquê que eles consideram ele minimamente importante. Toda essa parte eu acho realmente muito bem construída no roteiro. Agora eu vou ter que falar um pouco mais por cima do filme todo, porque nós já começamos a entrar em grandes spoilers. E sim, pessoal, vamos falar agora de 90% do filme, que se trata, sim, de participações especiais. Nós temos vários cameos importantes, e quando eu digo vários cameos, eu digo que tem coisas aí, pessoal, que nem mesmo os vazamentos conseguiram prever que isso iria acontecer. Sobre os vazamentos, muita coisa estava certa, muita coisa não estava tão certa, o que pode acabar decepcionando um pouco a galera. O meu recado para quem for assistir esse filme é manter as expectativas um pouquinho lá embaixo, porque teve algumas cenas que foram descritas que iriam acontecer e na verdade não vão acontecer. O filme só dá indícios de que isso vai pra frente, mas quando vai pra frente é off-screen, a gente não vê acontecendo. Então quando a gente fala da expectativa e do hype geral, é meio que nesses momentos que eu falo que a galera tem que ser um pouquinho mais pé no chão, porque o filme não quis mostrar muito disso. Uma coisa que é muito legal é que antes do Deadpool encontrar este Wolverine, que é o principal Wolverine que vai estar nessa história, ele vai para vários universos diferentes e nisso ele encontra várias versões de Wolverine diferente. Praticamente esse Wolverine que aparece no filme, ele foi a última versão que o Deadpool foi atrás. Então sim, nós vamos ver várias versões de Wolverine com várias referências clássicas e engraçadas com as HQs, e também nós vamos ver versões de Wolverine interpretadas por outros atores, mas eu ainda não vou falar quem são os atores. Falando neste Wolverine, que é o ponto central do filme, né, além do Deadpool, obviamente, eu acho que o Hugh Jackman mandou muito bem interpretando uma versão diferente, né, até porque este Wolverine que a gente tá vendo aí, ele de fato nunca foi apresentado num filme antes, ele tem um passado, uma história semelhante aos seus outros Wolverines, mas de fato tem uma coisa trágica no meio. Só que aí é que o filme começa a pecar um pouco, na minha opinião, porque evidentemente em algum momento do filme a gente vai descobrir sim o que aconteceu no passado deste Wolverine, deste Logan. Por que os X-Men dele morreram? O que levou a este ponto da história? E infelizmente, pessoal, eu vou dizer que a grande tristeza, a grande carga pesada que ele praticamente carrega por conta disso, eu achei sinceramente uma bosta. Mas como assim você achou uma bosta a razão pela qual os mutantes morreram e a razão pela qual esse Wolverine é amargurado desse jeito? Pois é, pessoal, infelizmente eu achei ruim. Eu conversei com outras pessoas depois que eu saí da cabine e algumas pessoas realmente concordaram que isso aí podia ter sido melhor. É que quando vocês descobrirem a razão por que os X-Men morreram, o que aconteceu com eles e o que o Logan teve de participação nisso, vocês vão pensar que podia ter sido muito mais grandioso. E na verdade não é. Eu achei pelo menos a ideia e a execução disso péssimas. Esse foi realmente um dos poucos momentos do filme que eu de fato achei que poderiam ter sido extremamente melhores. Sobre o Deadpool e o Wolverine, obviamente que a gente vai ver eles lutando em vários momentos do filme. Um deles vai ser sim naquelas cenas lá do trailer que a gente já viu, principalmente quando o Deadpool joga na cara do Wolverine, que o Wolverine deve ter contribuído pra galera do mundo dele morrer e tudo mais. O Wolverine vai ficar pistola e vai pra cima do Deadpool. Tirando essa cena de luta, o resto das cenas eu não achei que tiveram a melhor coreografia de luta. Algumas pessoas também concordaram comigo, outras acharam que foi maravilhoso. Então, novamente, pessoal, quando vocês forem assistir o filme, pode ser que vocês gostem bastante das lutas, mas infelizmente nem todas as lutas eu gostei muito. Sobre as outras participações especiais, realmente eu acho que o filme errou muito, mas muito em revelar a Daphne King, a X-23, no último trailer que saiu. Eu acho que o jeito que ela aparece no filme já não é o melhor,
Eu não gostei muito do que fizeram com ela na história, obviamente eu ainda não vou dar detalhes sobre isso. Só que a Daphne King não aparece sozinha, ela aparece com outros personagens que também são aparições especiais, e por isso que eu acho que a Marvel podia ter guardado todo mundo pra ser pego de surpresa na hora H. A Daphne King, na minha opinião, não tem muita atenção de tela. Ela aparece, vai ter sim alguns diálogos com o Logan, mas não é tão na hora. E eu acho sinceramente que eles podiam ter aproveitado muito mais a atriz. Depois que eu for falar a parte com spoilers, eu conto sobre o final da história dela. Tirando a Daphne King, as outras participações especiais. Vão ter algumas que talvez vocês não liguem muito, mas vai estar lá só pra ser comédia. E vão ter algumas que vão ser de explodir cabeça. Só que aquela questão, muitas das participações especiais são só para dar risada, para fazer um clima cômico. Então não pensa que alguém de outro filme, de outra época, vai aparecer para ter um momento tão lindo e brilhar assim diante da câmera, porque isso daí não vai acontecer desse jeito. Vamos falar sobre a vilã desse filme, que tinha um potencial maravilhoso. Ela é muito overpower, praticamente um mutante nível ômega, que é a irmã do Professor Xavier, onde nessa história a gente descobre que ela praticamente passou a vida toda no vazio. O problema é quando eles chegam mais para o final do filme e eles precisam fazer com que essa vilã seja de fato um perigo gigantesco e não só um problema pro Deadpool e pro Wolverine. E aí, na minha opinião, que a vilã se perde pra caramba. E quando eu digo que a vilã se perde pra caramba, eu acho que é quase nível Besouro Azul, pra vocês terem uma noção. Não tô dizendo que a vilã é ruim, pelo contrário, a vilã é muito boa. O problema é o ato final da vilã, pra meio que fazer a bagaça toda ir pro ralo, por assim dizer. Eu digo isso porque muito provavelmente a pessoa que quis fazer o roteiro final dessa vilã ou ignorou algumas questões de Loki, ou não assistiu Loki. E falando em Loki, tem menção à série sim. Aproveitando o gancho, eu vi muita gente comentando sobre participações especiais, até quase de Power Rangers nesse filme. De fato, esse filme mexe com o multiverso de uma forma gigantesca, até porque nós estamos no vazio, no lixo do universo, do multiverso da Marvel. Então, de fato, vão ter vários filmes e linhas do tempo que foram podadas. Contudo, a maioria que aparece é pra fazer piada. Então, não esperem participações muito grandes, nível No Way Home, por assim dizer, porque vocês provavelmente podem se frustrar, tá bom? O final do filme deixa algumas possibilidades em aberto, na verdade muitas. Por mais que eu não goste da ideia do plano final para ser executado, eu gosto muito do que o Deadpool e o Wolverine fazem no final para conseguir resolver todo o problema deles. E com certeza o final do filme ele dá um gancho grande para as possibilidades de futuro do Deadpool, tá ok? O filme possui uma cena pós-crédito, que eu acho que a maioria já deve ter visto, né, porque vazou. Eu não vou comentar dela aqui agora, mas é uma cena pós-crédito irrelevante para o futuro da Marvel ou para o futuro do Deadpool. Essa cena pós-crédito é apenas uma piada com uma coisa que acontece quase que no meio do filme. Para resumir, sem spoilers até agora, eu acho que é um filme que eu posso dar uma nota 7. É um filme divertido, é um filme bem bacana, mas esse evento gigantesco que a galera falou que ia ter, eu não vi pelo menos. É um filme do Deadpool, ou seja, vai ter piada toda hora. Não aquela piada chata que tem em alguns filmes que a Marvel passa do limite, mas é aquela piada que quebra a quarta parede quase todo momento. Bom, meus queridos, agora chegou a parte do vídeo em que eu vou ter que falar com spoilers, porque eu não consigo falar mais nada sem dar detalhes nas entrelinhas do que aconteceu. Então, pra você que não viu o filme agora e já tá satisfeito com o que eu falei e não quer tomar spoilers, sugiro que você pause o vídeo e retome ele depois que você assistiu o filme. E pra você que quer saber tudo, e literalmente tudo o que aconteceu, agora chegou a sua hora. A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que eu cantei uma bola gigantesca com o último vídeo que eu postei aqui no canal analisando o trailer. Eu teorizei algumas coisas em questões de Logan, de X-Men Origins, Deadpool e Daphne King e eu acertei, pessoal. Eu disse que muito provavelmente o universo do Logan de 2017, o universo de X-Men Origins e o universo do Deadpool eram o mesmo universo. E eu acertei. Tem um furo de roteiro gigante nisso, porque aparentemente Logan se passa em 2029 e esse filme não dá a entender que Deadpool se passa em 2029? Tem, mas vamos deixar esse detalhe quieto por um segundinho, tá ok? Foi confirmado nesse filme que o universo de Deadpool que a gente tem acompanhado se passa no mesmo universo que aconteceu Logan. E como a gente sabe que o Deadpool voltou no final do segundo filme pra matar aquele outro Deadpool lá em Origins, a gente pode levar a crer que esses três universos são o mesmo, que Origins faz parte sim de Logan e faz parte também deste universo do Deadpool. O que significa
explica assim que a Daphne King que aparece nesse filme mais pra frente, ela era do universo do Logan. Então depois eu vou explicar como que ela aparece e por que eu fiquei muito puto com a maneira como eles fizeram isso. Qual que é o BO que dá no filme que a AVT precisa recrutar o Deadpool? Praticamente, pessoal, todo o universo tem uma âncora, que é um personagem tão importante e tão significativo que se ele morrer, o universo começa a se desintegrar praticamente por dentro. Eu acho que já teve alguma série ou filme que apresentou esse conceito, porque me pareceu muito familiar isso. Ou eu posso estar viajando, mas eu acho que eu já tinha visto isso no outro filme da Marvel. O importante é que a gente viu que o Logan morreu em 2017. E isso fez com que o universo do Deadpool desde então começasse a se deteriorar. Novamente, pessoal, aquilo que eu falei, o Logan, ele morre em 2029 e esse filme, pelo que eu entendi, se passa em 2024. Então eu não entendi muito bem a lógica da numeração. Eu literalmente tô ignorando essa parte porque eu mesmo tô confuso com isso. Então vamos só deixar esse detalhe de lado e entender que os dois eram do mesmo universo, tá bom? Então o Logan, ele morreu e aí o universo dele, ali, do Deadpool, iria se desintegrar. Então o que o Deadpool pensa em fazer? Ele pensa em tentar trazer o Logan que morreu de volta de alguma forma. Afinal de contas, ele sabe que o Logan tem fator de cura e tudo mais. E essa é a cena inicial do filme que pra mim é tipo o auge do filme, por assim dizer. Ele vai literalmente no túmulo do Logan e ele tenta trazer ele de volta. Só que aí a câmera mostra o esqueleto apodrecido do Wolverine, todo coberto de adamantio. Inclusive, justamente essa é a piada no momento. Ele vê que não tem como trazer o Wolverine de volta. Nessa hora, a AVT aparece. Por quê? Porque essa cena da AVT recrutando ele se passa antes. E aí eu vou explicar por que é que o Deadpool vai no túmulo do Wolverine neste momento. A AVT diz que não tem como salvar o universo dele, não tem como substituir uma âncora. Então o que a AVT propõe pra ele? Dele sair do universo dele, que é o 1005, e ir para o universo 616 definitivamente. Só que obviamente que o Deadpool não aceita isso tão facilmente, ele quer salvar a vida da família dele e tudo mais. Ele rouba o teleportezinho e ele volta para tentar ressuscitar o Logan. Voltando pro ponto do túmulo do Logan, ele vê que não tem como, a AVT aparece lá para prender ele e ele faz a coisa mais foda que tem no filme inteiro. Ele pega o cadáver do Logan de adamantio e ele bate e mata todo mundo da AVT com os ossos de adamantio do Logan. E é muito foda essa cena. E sim, tem horas que ele veste as garras do Wolverine e bota pra fora e começa a matar com as garras. Ou seja, essa cena pra mim é impecavelmente linda. Depois disso, o Deadpool sai por outras realidades da Marvel, outras linhas do tempo, né, outros universos, por assim dizer, em busca de um Wolverine para que ele possa substituir, ou melhor, tentar substituir a âncora que ele perdeu. E nisso a gente vê vários Wolverines diferentes, até o baixinho, o caolho, várias versões diferentes. E pessoal, vocês lembram que eu comentei sobre momentos em que o filme dava a entender que ia acontecer alguma coisa, só que acontecia em off-screen porque não mostrava? Pois é, também foi dito num rumor e numa descrição de cena que teria uma cena de luta entre uma versão do Wolverine e uma versão do Hulk. E de fato, essa cena quase acontece. O filme mostra pra gente um Wolverine e um Hulk na hora que o Deadpool tá indo procurar uma dessas versões de Wolverine, só que ele sai de lá bem na hora em que a luta vai começar. Se eu não me engano, era um Hulk bem parecido com o de Vingadores de 2012. Mas infelizmente essa cena não foi mostrada, imagino eu que muito por conta de orçamento. Muita gente estava teorizando sobre uma versão de outro Wolverine interpretado por outro ator, que a opção era Henry Cavill ou Daniel Radcliffe. Como eu disse também, eu comentei lá no grupo da Legado Flash Brasil, eu acertei, a minha aposta estava certa, e o Henry Cavill apareceu como uma variante do Wolverine. Mas assim, durou 3 segundos, é uma coisa muito rápida mesmo. Depois de ele avançar por vários universos, ele acaba encontrando o universo deste Wolverine que a gente vê que aparece no filme inteiro. E ele tenta levar ele lá para a TVA. E nisso a TVA explica que esse Wolverine nunca poderia ser uma âncora, porque é o pior Wolverine de todos, ele decepcionou o mundo inteiro, ele fez merda e por aí vai. Nessa hora o Deadpool e o Wolverine tentam atacar a AVT de novo e eles são podados definitivamente e vão parar lá no vazio. E nessa hora que eles vão parar lá no vazio, vem a primeira luta que a gente vê no trailer lá do Deadpool e do Wolverine, onde eles têm uma baita luta muito importante, muito bacana, até que chega aquela galerinha lá do Dente de Sabre, do Pyro, e antes dessa briga começar, aparece o Chris Evans, o nosso querido Capitão América, para ajudar eles a lutar.
E aí quando o Deadpool fala, nossa, ele finalmente vai dizer a frase Vingadores Avante, o Chris Evans simplesmente grita em chamas, mostrando que ele era na verdade o Johnny Storm do Quarteto Fantástico que foi podado. E muita gente me perguntou se ele faz parte daquele Quarteto Fantástico de 2005. Aparentemente não. Ele é uma variante, porque a roupa é diferente. Eu acho que é uma variante. Mas de qualquer forma a gente vê sim o Johnny Storm aparecendo, só que a cena dele, pra variar, é uma piada, porque ele vira o Chama e ele joga fogo justamente no Pyro, cara. E aí o Pyro fica de boa puxando todo o fogo do corpo dele, acaba o fogo do Johnny, o Johnny cai, bate a cabeça e desmaia. Depois disso a gente vê o Wolverine e o Deadpool matando vários vilões, até que aparece finalmente o Dente de Sabre para lutar contra ele. E essa é uma das cenas, pessoal, que eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado. Por quê? Porque era um confronto que todo mundo queria ver, um confronto um pouco longo até, e na verdade o confronto acaba em 2 segundos, porque um vai pra cima do outro e o Wolverine simplesmente decapita o Dente de Sabre. Numa cena muito parecida do que acontece na batalha final de Crepúsculo, onde os Volturi decapitam o Carlyle. Então aparentemente se você decapitar o Dente de Sabre e até o Wolverine, eles não se regeneram de volta, né? Depois disso, o Wolverine, o Deadpool e o Johnny Storm são capturados e são levados até a Cassandra Nova. Chegando lá, o Deadpool acaba chamando a Cassandra Nova de um monte de coisa e ele fala que foram tudo palavras ditas pelo Johnny Storm, o que acaba causando a morte do Johnny Storm. Abrindo um parênteses agora, porque esta cena é o paralelo do filme com a cena pós-crédito. Eu já falei pra vocês que a cena pós-crédito, ela não tem nada de importante pro futuro, ela é uma piada com uma coisa que acontece no filme. No final do filme mostra o Deadpool mostrando pra todo mundo da quarta parede, pros fãs, que ele não causou a morte do Johnny Storm, porque ele não inventou aquelas coisas. E na verdade, durante o caminho que eles foram presos até a Cassandra Nova, o Johnny Storm de fato chamou a Cassandra de tudo isso. Depois que o filme apresenta a Cassandra Nova, a gente vê que o Wolverine e o Deadpool conseguem escapar dela. E depois disso, eles têm o plano de conseguir voltar para ela, porque ela é a única pessoa que conseguiria abrir um portal e tirar o Wolverine e ele lá do vazio. E o Deadpool usa como argumento de barganha que a AVT conseguiria consertar o universo se o Wolverine ajudar ele a salvar o próprio universo. E agora, pessoal, eu vou tocar no ponto importante chamado o que levou aos X-Men morrerem no universo daquele Wolverine e por que eu achei que isso aí foi realmente uma bosta. Praticamente um dia o Logan decidiu sair e encher a cara num bar. E nesse meio tempo, humanos, pessoas normais, atacaram a escola Xavier e mataram todos os mutantes e empilharam eles em madeira, por assim dizer. E quando o Logan voltou pra lá, ele obviamente ficou mal com isso e ele matou muita gente por conta disso. Ele matou crianças, homens, mulheres, tudo mais. Infelizmente, nada disso é mostrado, é só dito. Eu acho que o filme também peca muito nisso. Então a gente não vê ninguém velho dos X-Men além do Wolverine nesse momento. Então praticamente é dito que os X-Men morreram para pessoas normais, para humanos normais. E eu confesso que essa parte pra mim do filme é uma das piores, porque aonde que os X-Men iriam morrer para pessoas normais? Não é tão simples matar os X-Men. Então, na minha opinião, essa parte realmente eu não gostei. Depois que o Wolverine e o Deadpool conseguem fugir da Cassandra Nova, eles são meio que resgatados, né, por uma galerinha aí que tava escondida e também não gosta da Cassandra Nova. Nesse momento é revelado pra gente a Elektra, exatamente, a Elektra daquele filme antigo está no filme. Também aparece o Blade, interpretado pelo mesmo ator original, e também aparece uma versão do Remy LeBeau, o Gambit, interpretado por aquele mesmo ator de Anjos da Lei, que ia ter um filme dele que eu acho que foi cancelado, que não vai mais sair do papel. E sim, ele está usando o traje idêntico das HQs. Ainda nesta cena aparece a X-23, interpretada pela Daphne King. Então, se a gente for parar para analisar tudo isso, a gente pode perceber que todo mundo que tá ali foi podado. Inclusive, um pouquinho mais à frente no filme, nós temos a conversa da X-23 com o Logan, onde ele fala que ele não ajuda ninguém, que ele não é um herói, que ele não salva ninguém, e ela fala que por conta da outra versão dele, ela teve uma vida e ela ficou viva, ele salvou ela. Só que aí que eu penso,
Ele salvou ela para em algum momento do futuro, quando ela ficasse mais velha, ela fosse podada pela AVT. Mas por quê? Afinal de contas, o filme Logan não termina com nenhum problema multiversal ou com alguma coisa que mexa com a linha do tempo. E tudo bem, passou vários anos, desde quando ela era criança até agora que ela se tornou jovem, mas mesmo assim não tinha razão para ela ser podada. Eles apenas procuraram um motivo qualquer para fazê-la aparecer aí no vazio. Então você pensa que de certa forma o sacrifício do Logan foi meio que em vão, porque ela foi podada de qualquer jeito, ela foi morta por um certo momento. O Deadpool consegue convencer todo mundo ali a ajudar ele a ir para cima da Cassandra Nova para que ela pudesse abrir uma porta, né, um portal para o Deadpool e o Wolverine saírem e irem lá pro universo deles. Então a gente vê essa galera toda indo atacar a base da Cassandra Nova. E é nessa hora que eu acho que o filme peca um pouco e não dá muito destaque pra X-23 da Daphne King, porque a gente vê literalmente o Gambit, o Blade e até a Elektra tendo mais tempo de tela, mais atenção na hora da luta do que a própria X-23. Não sei vocês, mas eu pessoalmente não gostei muito disso. Ah, um outro detalhe que vale a pena mencionar, junto dessa galera que estava escondida lá, também tinha o Demolidor do Ben Affleck, só que ele tinha ido para cima da Cassandra Nova há muito tempo e ele acabou morrendo. Nós também tínhamos uma versão de Magneto, tanto que o Deadpool sugere usar o capacete do Magneto para conseguir bloquear os poderes da Cassandra Nova. O problema é que a Cassandra Nova havia matado o Magneto, então o novo plano do Deadpool era pegar o capacete do Juggernaut. E sim, eu digo o Juggernaut dos filmes da Fox, lá do X-Men 3, Confronto Final. É aquele mesmo ator, aquele mesmo personagem, e quem consegue arrancar o capacete e matar ele é a própria Laura, a X-23. Enquanto o Deadpool e Wolverine estão lutando contra a Cassandra Nova, eles conseguem colocar o capacete nela e desabilitar os poderes dela temporariamente. Nesse meio tempo, aparece o Pyro e tenta matar a Cassandra Nova. Aparentemente o Pyro, ele era um pau mandado da própria AVT, ficava de olho nela para garantir que nada realmente saísse muito do controle. Só que obviamente que o Deadpool e o Wolverine precisam sair dali, e o único jeito de sair dali é com os poderes da Cassandra Nova, bom, de acordo com o que ela falou pelo menos. E o Wolverine fala pro Deadpool tirar o capacete dela, que ele não vai matar ela, porque não é isso que o Charles iria querer. Eu não quero dar muito spoiler dessa cena, porque é uma coisa que vocês precisam assistir mesmo, entendeu? Todo o peso que o Logan bota pra fora, tudo que ele fala nessa cena, eu acho que é uma coisa que vale a pena vocês terem essa experiência no cinema. Depois disso, a Cassandra Nova fala que um tempo atrás, um mágicozinho de quinta categoria apareceu lá e acabou deixando um anel com ela. A gente viu o anel do Doutor Estranho, tem uma piada de quebra de porta-parede, eles abrem o portalzinho e o Deadpool e o Wolverine conseguem sair de lá e voltar pro universo deles. E agora nós entramos no ato final do filme, porque nós precisamos ter um problema que ameace tudo e a todos para ter a luta final. Qual é o problema que vai ameaçar tudo e a todos? Depois que o Wolverine e o Deadpool tiraram o capacete da Cassandra Nova, ela se curou, ela não morreu. E nisso, ela vai atacar o Pyro, que tinha tentado matar ela, e pergunta por que ele tentou matar ela. E ele explica que a AVT pediu para matar ela. Ela fala, não, então quer saber? Eu vou lá pro universo normal, eu vou pegar uma máquina que tem o poder de podar os universos com maior velocidade. O Paradoxo, que é o cara que está tomando conta desse setor da AVT, ele diz pro Deadpool que eles estão em busca dessa máquina no começo do filme, que é uma máquina que faz agilizar praticamente a morte dos universos. Então, se o universo tem que ser podado, eles querem usar essa máquina para fazer isso com mais rapidez. E aproveitando que eu falei do Paradoxo, nesse ato final, a gente acaba vendo a mesma personagem que apareceu na série do Loki. E a gente descobre que como o multiverso existe e é gigante, não tem como uma pessoa só ficar encarregada de proteger tudo. Então existem setores e áreas do multiverso em que partes diferentes da AVT meio que controlam. Só que o Paradoxo ainda responde a ela. Então ela acaba interferindo e indo lá para ajudar todo mundo. A Cassandra Nova acaba conseguindo pegar essa máquina e ela quer causar meio que um curto-circuito, por assim dizer, e usar essa máquina para podar todos os universos, praticamente o multiverso inteiro, e deixar apenas o vazio sobrando. Só que aí é que entra o maior furo de roteiro desse filme, na minha humilde opinião. Quem assistiu a série do Loki sabe que tem literalmente um deus
feiticeiro mágico protegendo cada linha do tempo. Então não tem como você usar uma máquina criada no universo para conseguir destruir o multiverso que é protegido por magia do Loki. E literalmente não tem comentário, não tem referência, não tem piada, não tem nada relacionado com o Loki nessa parte. Eu achei que eles deixaram um detalhe importantíssimo de lado que faz diferença. O Deadpool e o Wolverine então descobrem o plano da Cassandra Nova, eles acabam indo lá e o Paradoxo explica para eles que o único jeito de conseguir destruir aquela máquina e impedir que o multiverso seja destruído é causando um curto-circuito no reator que tem embaixo dessa máquina. Só que infelizmente nenhum dos dois sobreviveria ao processo. E nisso a gente vê uma das cenas mais fortes do filme e a gente vê a despedida dele com o Deadpool, ele dizendo que vai se sacrificar, o Deadpool obviamente não deixa. E acaba que os dois tentam se sacrificar para conseguir causar um curto-circuito naquela máquina e explodir a Cassandra Nova. É uma cena que tem que ser assistida, não dá para eu comentar. Eu só tenho que dizer o seguinte, é maravilhosa. Essa cena para mim é maravilhosamente bem feita. No final de tudo, chega aquela galera da TVA acusando o Paradoxo de um monte de coisas, enquanto o local tá tudo destruído, e ele diz que o Deadpool e o Wolverine se sacrificaram como heróis para salvar tudo. Só que aí aparecem os dois vivinhos da Silva, o Paradoxo fica puto da vida e ele é preso. O Deadpool acaba pedindo dois favores para a AVT. Um deles era trazer de volta aquela galerinha que tinha ficado lá no vazio, que ajudaram eles, né, na batalha final. Ou seja, a Elektra, o Gambit, o Blade e principalmente a X-23. E o Deadpool ainda pede para ver se o universo do Wolverine podia trazer de volta os mutantes, se aquele acontecimento desgraçado que aconteceu podia ser desfeito. E nisso a AVT explica que não vai desfazer esse acontecimento, porque foi por conta daquela tragédia que este Wolverine virou um herói. E justamente pelo sacrifício que esse Wolverine, que era considerado o pior e agora virou praticamente o melhor, aconteceu, por conta desse sacrifício dele, ele se tornou a nova âncora do universo do Deadpool. No final do filme a gente vê o Deadpool, o Wolverine e a X-23 comendo juntos com os amigos lá na casa do Deadpool, e o filme acaba com um close nas máscaras do Deadpool e do Wolverine. E possivelmente no próximo filme, se tiver ainda o Logan com o Hugh Jackman, nós teremos Deadpool, nós teremos Wolverine e nós teremos a X-23 da Laura também. Praticamente todos eles então ficaram juntos e vivos no universo 1005. E sobre as declarações do Kevin Feige a respeito do quanto esse filme impacta no CM, a respeito da entrada dos mutantes e tudo mais, não acontece nada disso, pessoal. Esse filme, ele é um evento muito bom, mas é um evento que acontece no vazio, ou que impacta mesmo no universo do Deadpool. Esse filme não impacta em nada no MCU, infelizmente. Não tô dizendo que o filme é ruim por conta disso, mas é onde eu dou aquela questão da quebra de expectativa, onde a galera tava achando que aconteceria algo cabuloso. Só que de fato, esse filme para o UCM não interfere em nada, nem na cena pós-crédito, nem absolutamente nada. Esse filme interfere no universo do Deadpool e do Wolverine, daquele outro Wolverine, que acabou assumindo ser o novo Wolverine do universo 1005 do Deadpool. No geral, eu gostei muito desse filme, eu achei bem divertido, eu dou uma nota 7 atualmente para esse filme. É um filme de comédia, de quebra de quarta parede, então eu acho que é o melhor que eu posso oferecer agora, como minha opinião, em relação a essa história. E eu recomendo muito que vocês assistam no cinema para ter a mesma experiência positiva que eu tive, tá ok? Bom, pessoal, praticamente esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida ou também tem alguma teoria, deixe nos comentários e vamos debatendo, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que deixou até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.